7 de fevereiro. Em quem confiar? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Na década de 50, Hollywood endeusou um jovem ator que, com uma combinação extraordinária de talento e beleza, foi indicado ao Oscar 4 vezes consecutivas. Seu nome, Marlon Brando. No mês em que escrevo esta meditação, Brando encerrou o último capítulo de sua vida numa situação deprimente. Patologicamente obeso e psicologicamente desequilibrado, a famosa estrela de outros tempos morreu no apartamento de um só quarto, sujo e dilapidado, escondendo suas 2 estatuetas do Oscar dos credores que corriam atrás de uma dívida de quase 20 milhões de dólares. Sua vida familiar tinha sido um desastre. Em 1990, seu filho Christian matou o namorado da irmã Cheyenne e enfrentou um julgamento marcado por insinuações de incesto. 5 anos mais tarde, Cheyenne cometeu suicídio. Houve momentos em que o excêntrico ator teve todo o dinheiro que quis. Bebeu e comeu do bom e do melhor. Toou a fortuna e só encontrou refúgio numa ilha que comprou no Tahiti. A realidade é que nunca teve paz. O dinheiro, o poder e a fama não foram capazes de preencher o vazio enlouquecedor de seu triste coração. O salmista Davi expressa isso no texto de hoje. Tudo o que você tocar, ver e possuir são miragens enganosas. Embora muitas vezes o ser humano não queira aceitar, é basicamente espiritual. E só pode ser feliz quando construir sobre o Senhor Jesus, a fonte da verdadeira paz e realização. Pena que, para entender isso, a pessoa precisa chegar a um ponto em que não sabe mais para onde ir, nem o que fazer. Olha para todos os lados buscando uma saída e só encontra sombras que o deixam cada vez mais confuso. Desespera-se, chora e busca inutilmente uma razão para estar vivo. O pior de tudo é que ninguém conhece sua angústia, porque ela habita no recôndito da alma. Há momentos em que você se sente vazio, tudo o que consegue não o satisfaz. Você corre e não sabe exatamente atrás do quê. Antes de iniciar o dia, pense. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a
estou à porta, deixa-me entrar, chegar contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração, elas são por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar. A me ficar, estou à porta, deixa-me entrar, chegar contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar, chegar contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Hoje nós iremos falar novamente sobre vida financeira e serão citados outras passagens bíblicas. Preste bastante atenção na mensagem, porque do jeito que as pessoas estão indo, infelizmente lá na frente, muitas pessoas irão passar fome, justamente por falta de uma boa administração financeira. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia deixa bem claro em Mateus capítulo 24, o que nós iremos ver no final dos tempos: fome, peste, guerra, rumores de guerra. Recentemente nós nos deparamos com esse vírus, o coronavírus, em 2019, que mexeu com a estrutura humana, com todas as nações. Trouxe um caos, ceifou muitas vidas, e nós não sabemos o que virá pela frente. A realidade é que tem muita gente que, se não parar para fazer uma reorganização, se ela enfrentar qualquer contratempo na vida dela, por menor que seja, ela vai passar fome. Mas por que ela vai passar fome? Porque talvez para quem ela possa recorrer, também esteja numa situação de não poder ajudar. Então preste bastante atenção na mensagem e coloque em prática aquilo que o Espírito Santo ministrar. Vamos lá. Cuidado com as dívidas. Brasil atinge recordes de 79,3% de famílias endividadas. Praticamente 80% dos brasileiros, das famílias brasileiras, estão endividadas. Mas por quê? Porque essas pessoas não administram as finanças.
elas não estão endividadas devido a uma necessidade. Uma grande parte estão endividadas por falta de sabedoria na hora de administrar as finanças. Essas pessoas não estão endividadas porque foram comprar remédio, foram fazer um tratamento de saúde. Uma grande parte dessas famílias estão endividadas por falta de sabedoria na hora de administrar o que ganha. E Deus não tem compromisso, irmãos, com as finanças de uma pessoa que é irresponsável. Deus, ele tem compromisso de trazer a bênção, de abençoar quem é responsável. Quando você é uma pessoa que administra a sua vida financeira de uma forma irresponsável, você pode orar, que não tem como Deus atender. Deus, ele é contra o desperdício. E tem gente que está endividada, e se a partir de amanhã ela passasse a ganhar 10 vezes mais do que ela ganha hoje, a dívida dela iria crescer assustadoramente, porque quem não consegue administrar um salário, não consegue administrar 10. Quem não consegue administrar 10, não consegue administrar 50. Então o problema não está no valor, o problema está como você administra. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e não deve nada para ninguém. Tem suas contas em dias e ainda faz uma pequena economia. Já tem pessoas que ganham 5 salários mínimos e é todo endividado. Mas por quê? Às vezes o ser humano, ele é induzido a gastar. Ele sempre está sendo orientado a conduzir o patamar de vida dele em um nível que não é a realidade. Ele gosta de viver de aparência. Ele se preocupa muito com o que as pessoas vão falar da estética dele, das vestes dele, da comida dele, do passo a passo da vida dele. E para mostrar algo, às vezes faz loucura. Gasta o que não pode gastar. Isso é preocupante. Então vamos dar início. Por que as pessoas se endividam? Porque gastam o que não é prioridade. Isaías 55, versículo 2 está escrito: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comerei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Aqui inicia falando, por que gastais o dinheiro com aquilo que não é pão? Não é que você não possa comprar outras coisas, mas quando fala, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, está falando o seguinte, por que você está gastando com o que não é prioridade? É aquela pessoa que às vezes ela tem um padrão de vida normal, ela não tem dinheiro sobrando, mas ela está querendo trocar mobília. Mas por que ela quer trocar a mobília se ela não tem dinheiro sobrando? Ela vai e troca a mobília fiado, a prestação em 12 vezes. É loucura. Por quê, pastor? Porque se acontece um pequeno contratempo, vai sujar o nome, vai se enrolar todo, vai se endividar todo. Não valeu a pena você ter uma mobília nova em cima de noites de sono mal dormida por causa de finanças. Não é errado você ter mobília nova. Então você pega o dinheiro, junta o dinheiro e compra a mobília à vista. Porque se você começa, tudo que você quer, você ir comprando a prestação, fiado, vai chegar um momento que você vai ser surpreendido. E as dívidas, quando elas começam a crescer, você perde o controle dela. É como fogo em mata seca, perde o controle. Então, quando Isaías vem e fala, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Está falando, por que você está gastando com o que não é prioridade? É momento de gastar? Ou será que é momento de fazer reserva? Continuando, não deva nada a ninguém. Romanos capítulo 13, versículo 8 está escrito, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui inicia falando, não deveis nada a ninguém. Então você tem que ser aquele tipo de pessoa
que administra a sua vida de uma forma que você não tem que estar devendo nada para ninguém. Agora, lógico, há situações que às vezes a pessoa enfrenta uma situação atípica na vida e a pessoa se depara com uma situação, às vezes, de dever a alguém. Eu não estou falando aqui, entendeu? Que situações não possam acontecer que você possa ter que dever a alguém. Mas você pode ter certeza, uma grande parte deve às pessoas para tentar resolver um rolo de dívida que entrou, que poderia não ter entrado. A Bíblia vem e fala, não deva nada a ninguém. Continuando. Olha o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, que nos ensina a projetar antes de fazer algo. Olha o que está escrito. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Aqui mostra o quê? Quem é uma pessoa que vai construir uma casa, uma torre, e primeiramente não senta para calcular? E pela leitura dá a entender que quem não senta para calcular primeiramente, não vai conseguir concluir, as pessoas irão passar e irão ver a obra pela metade. Já imaginou a igreja resolve fazer uma reforma? Vamos começar a fazer uma reforma? Vamos trocar o piso da igreja, um exemplo. Glória a Deus, todo mundo pela fé. Aí depois que troca 50 metros de piso, acabou o dinheiro, não tem dinheiro, aí fica aí uma parte de um piso de uma cor, outra parte de outra cor. Mas por quê? Porque o pastor não projetou. Assim é a sua vida. Vai fazer algo? Projete primeiro. Olha, a televisão está na promoção, vamos comprar. Projetou? Está sobrando dinheiro? Você tem uma economia? Irmãos, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode precisar de ter que comprar um remédio. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode se deparar com a perda de alguém e ter que providenciar um funerário. Qualquer pessoa, de última hora, pode acontecer alguma coisa e ter que fazer uma viagem de urgência. Nós temos que entender que nós estamos aqui na terra e ao estar aqui na terra, nós estamos sujeitos a situações. Ninguém aqui é imune de situações adversas. Mas quando você não calcula a sua vida, não organiza a sua vida, não projeta a sua vida, você vai gastando e gastando e gastando. Você está no mês de janeiro, mas você já gastou o mês de fevereiro. Você já está na metade do mês de março do seu dinheiro gasto, mas você ainda está em janeiro. Aí lá na frente você precisa de uma ajuda. Quando você recorre para uma pessoa, a pessoa vai falar o quê? Não. Quando você recorre para outra, a pessoa vai falar o quê? Não. Quando você recorre para outra, a pessoa vai falar o quê? Não. Mas por quê? Porque elas estão na mesma situação que você. Aí às vezes você não entende, fala, poxa, eu sempre ajudei, e na hora que eu precisei ninguém me ajudou. Lógico. Você ajudou pessoas que precisavam de ajuda. E você está procurando ajuda em pessoas que não podem te ajudar. Agora imagine, se 80% está endividado, você vai receber muito não. Aí tem aquelas pessoas que se ofendem, poxa, no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Lógico, você está cercado de pessoa endividada. Você está cercado de pessoas que não têm nem o que comer às vezes. Você está cercado de pessoas que não estão nem conseguindo dormir direito por causa das dívidas, como é que vai ter alguma coisa para te dar? Agora, quantas pessoas, irmãos, vão gastando? Estão nem aí, vão gastando. Aí quando precisa, não tem. Continuando. Algumas consequências das dívidas. Primeiro, as dívidas tiram a paz, o sono e a alegria. Segundo, você tem que estar fugindo das pessoas que você está devendo. Terceiro, muitas pessoas começam a mentir para justificar o não pagamento das dívidas. Quarto, quem está sendo cobrado sofre emocionalmente e pode até ficar doente. A pessoa vai sendo cobrado.
E às vezes a pessoa começa a mentir, começa a se enrolar todo, vai mexendo o psicológico da pessoa, pensa que a pessoa fica doente. Mas por quê? Porque às vezes quis ter uma coisa que não era para ter. É comum você ver na rede social pessoa com uma casa sem reboco, com iPhone na mão. Dá 2.000 no iPhone, mas não dá 2.000 em saco de cimento e areia para rebocar a casa. Aí se você for ver, não foi um iPhone comprado à vista, foi um iPhone fulano que comprou uma parte, fulano que emprestou outra parte, fulano que emprestou outra parte. A pessoa está devendo não sei quantas parcelas, não sei quantas pessoas para ter um iPhone. Isso é loucura. Aí está andando na rua, vê um malandro, põe a arma na cabeça, leva o iPhone. Restou o quê para a pessoa? Noite mal dormidas, preocupação, gente cobrando, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Pressão psicológica, pensa que a pessoa está cheia de problemas porque quis ter algo que não era para ter. Quer ter? Ótimo. Tem o dinheiro na mão. Você vai lá e comprar à vista. Não consegue comprar à vista? Não. Então não é o momento de você ter. Continuando. Quinto. A dívida leva você e sua família ao sofrimento. Por quê? Porque toda família endividada, irmãos, é difícil ali não ter brigas. É difícil uma família endividada não ter brigas, cobrança. A conta chegou, tá vendo? Você deixou essa luz acesa. Olha, tá vendo? Você usou o chuveiro demais. Olha que não sei o quê. Começa a ter todo tipo de cobrança. Começa às vezes o mundo espiritual da família ficar desestabilizado. E tem alguns tipos de dívidas que até a família corre risco, porque às vezes está devendo para a gente ruim, gente que tem coragem de fazer uma bobagem, fazer uma besteira, porque está devendo. Põe às vezes a esposa, o marido, os filhos em risco, porque está devendo para quem não é para dever. Aí você volta para o início do estudo, Deus começa falando, a ninguém deveis coisa alguma, a ninguém devais coisa alguma. Mas vamos ver uma passagem bíblica de uma pessoa de Deus, que entrou numa dívida e a família dessa pessoa ia sendo prejudicada por causa da dívida. A Bíblia não relata o porquê da dívida, dá a entender que não foi com bobagem, justamente por se tratar de pessoas estruturadas na fé, pessoas com equilíbrio espiritual. Mas aquela dívida, independente se fosse uma pessoa espiritual ou não, estava já comprometendo a família. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Morreu o esposo dessa mulher, e esse homem era um homem temente a Deus. É tanto que ela procurou o profeta e falou: olha, ele morreu, e você sabe que ele era um homem temente a Deus. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Aquele homem deixou uma dívida. E naquela época, quando não se pagava a dívida, os filhos, a família, era transformada em escravos. Eu não sei o motivo da dívida. Pode ter sido uma dívida mal calculada, ou pode ter sido um tipo de situação na época que levou aquela pessoa a ficar endividada. Um exemplo, tem pessoas que às vezes ficam endividado e não é por maldade. Não tem o dinheiro para pagar o IPTU e depois de um determinado tempo o Estado vem e fala: aí, eu quero essa casa. Deixa, às vezes não tem com que pagar a conta de luz, todo mês é um preço diferente, pensa que não, está lá em cima, uma bola de neve, a pessoa está 100% endividada. E não foi por maldade, a pessoa está desempregada, não teve com que pagar. Então a dívida, quando a pessoa não tem culpa, é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa se endivida por falta de sabedoria. E a maioria por falta de sabedoria. No caso dessa passagem bíblica, eu não sei qual foi o motivo. Mas os filhos já iriam ser transformados em escravos. Se você continuar lendo, você vai ver que o profeta ali foi usado por Deus. Aconteceu um milagre da multiplicação.
E aquela mulher, com aquele milagre do azeite, foi lá, vendeu, pagou toda a dívida e com o restante deu para sobreviver. Deus fez o milagre naquele caso. Aí eu entendo que não foi uma dívida irresponsável. Mas uma dívida irresponsável, irmãos, só se Deus vê arrependimento no coração da pessoa, maturidade para poder ele fazer o milagre. Caso contrário, vai fazer o milagre para depois o cara se endividar de novo? Vai operar algo sobrenatural para depois o cara já se endividar de novo? Tem gente que não vê a hora, irmão, de pagar o último boleto para já fazer 12 novos boletos. Mas por que isso? Isso é um descontrole emocional muito grande. Sabe, tem que estar gastando, tem que estar gastando, tem que estar gastando. Se não estiver gastando, não serve, sabe? Não é errado você gastar. Como eu falei essa semana, digamos que você quer comprar um colchão. Eu vou comprar esse colchão em 12 vezes. 12 vezes de X. Então você começa antes, juntar 12 vezes de X, para quando chegar no momento certo, você trocar o colchão. Por exemplo, seu colchão está perfeito? Tá, pastor, graças a Deus dura mais 3 anos. Então você já começa a calcular a troca do colchão. Bom, daqui a 3 anos eu tenho que trocar esse colchão. Bom, quanto é que um colchão desse aqui está custando X, daqui a 3 anos vai estar custando mais ou menos X. Então deixa eu começar a providenciar o dinheiro do colchão agora. Todo mês já vai fazendo o quê? Separando um pouquinho, separando e guardando. Não, pastor, não consigo, falta domínio próprio, ausência do Espírito Santo. Porque quando você não consegue segurar um dinheiro, é porque você é uma pessoa descontrolada. Você precisa amadurecer na fé. Então você vai lá, vai guardando. Ok, chegou o período, quanto é o colchão? Tanto, está aqui, dá o colchão. Paga à vista. Estou falando para aquelas pessoas, irmãos, que têm um limite. Mas tem pessoas que ela tem uma vida financeira muito abençoada, entendeu? Tipo assim, se ela chegar e comprar em 12 vezes, aquilo para ela não é nada. Mesmo se acontecer alguma coisa, ela tem com que pagar à vista, se ela quiser. Eu não estou falando que é errado você ter as coisas, o erro está em você se endividar. Aí a geladeira é tirada do nome da mãe, o fogão é tirado do nome da irmã, não sei o que, tirado do nome do cunhado, não está pagando a nenhum dos três, está aquela atmosfera familiar pesada, cobrança. Poxa, irmão, se for para eu ter algo, alguém me cobrando, eu prefiro não ter. Se for para eu ter uma geladeira, a pessoa me cobrando, e eu enrolando a pessoa, eu prefiro beber água quente. Eu prefiro comprar só produto salgado. Água quente e produto enlatado. Se for para eu ter uma geladeira, alguém me cobrando, eu não pagando. Aí quando você volta para 80% das famílias endividadas, pode ter certeza, a maioria dessas famílias é com compra irresponsável. Vamos continuar. Como se livrar das dívidas? Busquem em Deus uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é domínio próprio. Então, como é que eu vou me livrar das dívidas? Tendo domínio próprio. Não compre. Não quer dever? É simples. É só não comprar. Pastor, o diabo, você estava andando na rua, o diabo pegou você, levou no supermercado e fez você comprar um monte de chocolate. É só não comprar. Não, pastor, não consigo. Então você não pode ter cartão de crédito. Cartão de crédito na mão de quem não tem temperança, na mão de quem não tem o domínio próprio, é um problema gigantesco.
Cartão de crédito na mão de quem não tem domínio próprio, pode ter certeza, é um grande câncer nas suas finanças. Por quê? Porque você sempre vai gastar com o que não é necessário. Você vai no supermercado, digamos que você vai comprar lá um pacote de feijão, você leva lá R$10. Você entra com R$10, você compra o pacote de feijão, você vai embora porque não tem mais dinheiro. Se você for no cartão comprar um pacote de feijão, você não sai do supermercado só com um pacote de feijão, mas nem a pau. Você vai ver alguma coisa, tem outra coisa, tem outra coisa. Você vê alguma coisa que você viu na televisão, no comercial, e você leva. Ao invés de você gastar R$10, você gastou 17. Aí você pega essa diferença, somado por 30. No final do mês você gastou 100, 200, 300, R$400 no cartão, que não haveria necessidade de você gastar se você fosse com dinheiro. Por isso que o cartão de crédito na mão de quem não tem domínio próprio, pode ter certeza, é um grande câncer na sua vida financeira. E muita gente está endividada na vida financeira por causa do cartão de crédito. Aí fica culpando Satanás. Você é um dizimista fiel? Pastor, eu sou. Então, se você é dizimista fiel, não tem como Satanás agir na sua vida financeira. Nós cremos dessa forma. Nós cristãos acreditamos dessa forma. Tem pessoas que não acreditam. Nós cristãos acreditamos dessa forma. Agora, se você é fiel e a sua vida financeira está bagunçada, é que você não está sabendo administrar. Simples. Dependendo da vida financeira, irmãos, você pode ir no mercado comprar de tudo, passar em qualquer lugar, comprar o que você quiser. Mas dependendo da vida financeira, você tem que falar, hoje é separar R$2 por pão. Pão seco. Com a manteiguinha. E olhe lá. Ah, pastor, espírito de miséria. Não, não. Espírito de organização. R$2 para comprar pãozinho, um pacotinho de feijão, de arroz, organizar o básico ali. Ah, mas eu quero isso, mas não posso, eu não tenho. Depois que organizar a vida financeira, está sobrando dinheiro, aí você desfruta, mas desfruta à vista. Quem está entendendo? Já imaginou, irmãos? Deus queira que não. Mas já imaginou, nós estamos acabando de sair dessa pandemia. Já imaginou se surge aí algo novamente mundial? Com essa quantidade de famílias endividadas. O caos mundial leva o que? A inflação. A inflação leva tudo a subir de preço. Aí o cristão está preocupado em gastar, e não está preocupando em quitar o que deve, não está se preocupando em economizar, porque se precisar, tem uma economia, aí pensa que não, está passando fome. Pense nisso. Continuando. Benefícios em se livrar das dívidas. Primeiro, quando você deixa de dever para alguém, você tem de volta a sua paz. Segundo, você começa a ter de volta a sua credibilidade. Terceiro, um grande fardo sai de cima de você. Um grande fardo sai de cima de você. Um peso. Então, reorganiza a sua vida. Deixa eu dar um toque aqui para os irmãos que costumam ter cartão de crédito. Vê se não está na hora de você jogar fora. Não tem benefício nenhum na sua vida. Você tem que ter cartão de débito. Usou, descontou da conta. Cartão de crédito não tem benefício. Mais uma vez, a não ser que você tenha um padrão de vida muito bem sucedido. Aí não tem problema você ter. Mas a grande massa, cartão de crédito é um problema. Outra coisa. Cuidado com esse negócio de emprestar cartão. Ei, dá para tu tirar no teu cartão? Ei, dá para tu tirar no teu cartão? Cuidado com isso. Quando você tem cartão de crédito, você atrai isso. Quando você tem cartão de crédito, dependendo do seu padrão de vida, você só atrai gente para pedir seu cartão. Dá para tu tirar. Dá para tu tirar no teu cartão? Pensa que não, teu cartão está lá em cima. Fatura lá em cima. Ah, tudo é dos outros. Ok, mas tudo bem. E se essas pessoas morrerem?
Se tu morrer, tu está deixando para a tua família uma herança de dívida, que é dos outros. Então, irmãos, nós estamos vivendo um período delicado no mundo. Quem é sábio, aprende com os erros dos outros. Quem não é sábio, só repete os erros dos outros. Pense nisso. Pense nisso. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa aqui presente. Obrigado por esta mensagem ministrada. Multiplica, Deus, as bênçãos do Senhor sobre todos. Alcança a cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece. Primeira Carta de João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E, por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco.